O ar no restaurante italiano mais exclusivo de Nova York, o La Stella Caduta, estava tão pesado que dava para sufocar, não com fumo de charuto, mas com medo. Na mesa do canto, sob um lustre fraco, estava Dante Moretti, um homem cujo nome era uma oração nos lábios dos seus amigos e uma maldição nos lábios dos seus inimigos. Ele estava lá com a sua mãe, a intocável matriarca Isabela, cujo silêncio era mais profundo do que qualquer ordem. Ela era surda e, naquela noite, estava frustrada. Então, das sombras, uma empregada de mesa deu um passo à frente, uma rapariga chamada Anaíse, que passava a vida a tentar ser invisível. Mas quando ela levantou as mãos, os seus dedos tecendo uma linguagem silenciosa e eloquente para a mulher surda, ela fez a única coisa que passou anos evitando. Ela foi notada. E no mundo de Dante Moretti, ser notada era uma sentença de morte ou o início de algo muito mais perigoso. O barulho dos talheres e o murmúrio baixo das conversas no La Stella Caduta eram uma sinfonia familiar para Annelise Russo. Por 2 anos, esse som tinha sido o pano de fundo da sua vida de invisibilidade cuidadosamente construída. Ela era a empregada de mesa que reabastecia a sua água antes que você percebesse que estava vazia. Aquela que limpava os pratos com a eficiência fantasmagórica de um sussurro. Ela mantinha os olhos baixos, a voz suave e a sua presença tão mínima que os clientes habituais mal registavam o seu rosto. A invisibilidade era sobrevivência. Esta noite, porém, uma nota dissonante entrou na sua sinfonia. A mesa dos Moretti. Dante Moretti não era apenas um cliente. Ele era o senhorio da própria realidade em que todos viviam. O dono do restaurante, o senhor Giordano, suava através da sua camisa de seda sempre que Moretti fazia uma reserva. Os funcionários moviam-se com uma precisão nervosa e aterrorizada. Dante era um homem esculpido em granito e sombras. O seu fato à medida não conseguia esconder o poder bruto enrolado nos seus ombros. Os seus olhos, da cor de café expresso queimado, não perdiam nada. Varriam a sala com a propriedade casual de um predador, catalogando saídas, ameaças e fraquezas. Mas o seu foco esta noite estava na mulher ao seu lado, a sua mãe, Isabella Moretti. Ela era uma visão da elegância do velho mundo, com cabelos prateados perfeitamente enrolados e olhos que mantinham numa inteligência aguçada e inalterada. Um derrame há anos roubou-lhe a audição, mergulhando-a num mundo de silêncio. Ela comunicava-se com um bloco de notas de couro gasto e uma caneta, um processo lento e muitas vezes frustrante. O garçom sênior, um homem chamado Paulo, que se orgulhava de seu comportamento imperturbável, estava a desmoronar. Isabela tentava perguntar sobre os ingredientes do risoto, seus gestos ficando mais bruscos, sua frustração aumentando. Paulo, sem entender, continuava simplesmente a apontar para o menu e a falar mais alto, com uma expressão de pânico no rosto. Ela quer saber se há açafrão e óleo de trufas. A voz de Dante era um grunhido baixo, sem paciência. Nem um, nem outro. Veja o senhor Moretti, é claro. Paulo gaguejou, curvando-se. Mas ele ainda não estava a entender. Annelise observava por trás de um pilar de mármore, o coração batendo contra as costelas como um pássaro preso. Ela sentiu uma dor familiar ao ver a situação de Isabela. O isolamento, a frustração de não ser ouvida, era uma dor. Ela conhecia intimamente. O seu próprio irmão mais novo, Léo, tinha nascido surdo. Desde os 5 anos, Annelise tinha aprendido a falar com as mãos, não apenas para se comunicar, mas para construir uma ponte para o mundo silencioso do seu irmão. A língua de sinais americana era a sua segunda língua, uma fluência secreta que ela nunca revelou. Era uma relíquia de uma vida que ela havia enterrado. Isabela fechou o bloco de notas com um suspiro de resignação, acenando com a mão em sinal de desprezo, como se dissesse, esquece. Uma sombra de desapontamento cruzou o seu rosto. Algo dentro de Annelise se quebrou. Foi um impulso imprudente e estúpido, nascido de uma compaixão que não tinha lugar neste mundo de predadores. Antes que pudesse se conter, ela já estava se movendo. Saiu de trás da coluna, segurando a bandeja com firmeza em uma das mãos. Aproximou-se da mesa, ignorando o olhar frenético de Paulo e o foco intenso e repentino do olhar de Dante Moretti. Seus olhos estavam voltados apenas para Isabela. Colocou a bandeja em um suporte próximo, respirou fundo e ergueu as mãos. Com licença, senhora Moretti.
Seus dedos soletraram com uma graça fluida e experiente. O chefe usa um açafrão muito leve para dar cor ao arroz, mas o aroma principal vem do óleo de trufas brancas finalizado com lascas frescas. Toda a mesa ficou em silêncio. Os dois guarda-costas de Dante, parados como estátuas contra a parede, ficaram tensos. Paulo ficou boquiaberto. Isabella Moretti olhou fixamente, seus olhos inteligentes se arregalando. Um sorriso lento e maravilhoso se espalhou por seus lábios. A frustração se dissipou, substituída por um prazer puro e genuíno. Ela levantou as próprias mãos um pouco mais devagar, um pouco mais enferrujadas, mas com uma clareza inconfundível. Tu falas a linguagem das mãos. O coração de Annalise batia tão forte que ela tinha a certeza de que toda a sala podia ouvi-lo. O olhar de Dante era tão intenso que parecia um peso físico. Mas, olhando para o rosto esperançoso de Isabella, ela encontrou um pouco de coragem. Sim, Annelise respondeu por sinais. Um pequeno sorriso tímido tocando os seus lábios pela primeira vez naquela noite. Um pouco, um pouco. A mão de Isabella zombou de brincadeira. Minha querida, tu és uma poetisa. Dante Moretti não disse nada. Ele simplesmente observou, o seu rosto uma máscara indecifrável. Ele observou a maneira como os dedos de Annelise se moviam, não apenas formando palavras, mas transmitindo tom, respeito e um calor que estava ausente nas interações de sua mãe há anos. Ele viu a luz genuína nos olhos de sua mãe, uma luz que não via desde antes de sua doença. Ele observou essa garçonete tímida e esquecível se transformar em alguém luminoso. Annelise anotou todo o pedido em linguagem de sinais, discutindo variações, combinações de vinhos e opções de sobremesa com Isabella. Foi um balé silencioso e gracioso que deixou o resto da mesa hipnotizado. Quando ela finalmente se retirou para a cozinha, o feitiço foi quebrado. Luca, disse Dante baixinho ao homem à sua direita, seu conselheiro de confiança. Luca Visini. Chefe, descubra tudo o que há para saber sobre ela. Os olhos de Dante seguiram a silhueta de Annelise, que se afastava. O nome dela, onde mora, quem é a família dela, tudo. Quero isso na minha mesa pela manhã. A ordem era simples, mas o tom não era. Não era um pedido para verificar os antecedentes de uma nova funcionária. Era a ordem de um rei que acabara de descobrir uma joia inesperada no seu reino e pretendia possuí-la. Annelise, tremendo ao fazer o pedido ao chefe, não tinha ideia de que seu pequeno ato de gentileza acabara de destruir sua invisibilidade cuidadosamente construída. Ela saíra das sombras e entrara na luz ofuscante e perigosa de Dante Moretti. Embati no mundo dele, não havia volta. No dia seguinte, a vida de Annelise mudou irrevogavelmente. Ela estava a meio do seu turno, com o nó de ansiedade da noite anterior ainda pesando no estômago, quando o Sr. Giordano a chamou ao seu escritório. Luca Visini estava lá, de pé, com a ameaça silenciosa de um lobo leal. Ele não estava de fato, mas as suas roupas casuais pouco faziam para suavizar as linhas duras do seu rosto ou a frieza profissional nos seus olhos. Annelise, começou o Sr. Giordano, incapaz de encontrar o seu olhar. O Sr. Moretti fez-lhe uma oferta. Um novo cargo. Um novo cargo, ela gaguejou, os olhos voltados para Luca. Não compreendo. Luca falou com voz calma e firme, o que era de alguma forma mais assustador do que um grito. A senhora Moretti ficou muito impressionada consigo. O Sr. Moretti deseja contratá-la como sua acompanhante pessoal e intérprete. Você moraria na propriedade dos Moretti. Suas funções seriam auxiliá-la, acompanhá-la e facilitar sua comunicação. Ele deslizou um envelope branco imaculado pela mesa. Seu salário será 5 vezes maior do que você ganha aqui, com todas as despesas de moradia pagas. Annelise olhou para o envelope como se fosse uma cobra. Morar com eles na Cova do Leão. A ideia era absurda, aterrorizante. Toda a sua vida foi construída para evitar homens como Dante Moretti. Homens cujo poder estava enraizado na violência e no medo. Obrigada, mas não posso, disse ela, com a voz quase inaudível. Tenho uma vida aqui. Tenho responsabilidades. Ela pensou em Léo, o seu irmão mais novo, que vivia num pequeno apartamento assistido a 3 estados de distância, a razão de todos os seus sacrifícios. A expressão de Luca não mudou. Ele deslizou um segundo envelope pela secretária. Este era de papel manila, ligeiramente mais espesso. Estamos cientes das suas responsabilidades. Leonardo Russo, 20 anos,
atualmente a residir na Oak Park Assisted Facility, na Pensilvânia. Ele sofre de uma doença cardíaca congênita e necessita de cuidados especializados contínuos. Cuidados que, imagino, sejam bastante caros. O sangue esvaziou-se do rosto de Annelise. Eles sabiam sobre Léo. Sabiam o nome dele, onde ele estava. A menção casual ao irmão dela não era uma informação. Era uma ameaça embrulhada num laço de seda. O primeiro envelope era uma oferta. O segundo era a razão pela qual ela tinha de aceitar. Como parte do pacote de compensação, Luca continuou calmamente. O Sr. Moretti providenciou a transferência do seu irmão para a unidade privada de cardiologia Lenox Hill, aqui em Nova York. Ele ficará sob os cuidados do Dr. Alistair Finch, o melhor do país. Todas as despesas, incluindo tratamentos experimentais não cobertos pelo seguro, serão pagas. Annalise afundou-se na cadeira em frente à secretária, com as pernas a cederem. Ela tinha lido sobre o trabalho do doutor Finch e sonhava em colocar Leo num dos seus ensaios clínicos. Era uma fantasia, uma chance em 1 milhão que ela nunca poderia pagar. Agora isso estava a ser-lhe oferecido numa bandeja de prata, mas a bandeja pertencia ao próprio diabo. Por quê? Ela sussurrou, olhando para Luca. Por que tanto trabalho por uma empregada de mesa? O meu chefe consegue o que quer, disse Luca simplesmente. E ele quer que a mãe dele seja feliz. Tu fazes-a feliz. Ele fez uma pausa, o seu olhar endurecendo ligeiramente. É uma oferta generosa, Annelise. Aconselho-te a aceitá-la. Não havia escolha. O seu mundo cuidadosamente construído tinha sido desmantelado em questão de horas. Recusar não só condenaria o irmão, como provavelmente colocaria os dois em perigo. Não se dizia não a Dante Moretti. 2 dias depois, um carro preto, silencioso e imponente, foi buscá-la ao seu pequeno apartamento. Annelise chegou à propriedade dos Moretti, uma fortaleza de pedra com vista para o rio Hudson. Era linda, opulenta e tão acolhedora quanto um moralismo. As suas primeiras semanas foram um borrão de desorientação. Ela morava numa suíte mais luxuosa do que qualquer hotel que já tivesse visto, com varanda privativa e um closet cheio de roupas compradas para ela. Ela era um pássaro numa gaiola dourada. O tempo que passava com Isabela, no entanto, era um verdadeiro conforto. A matriarca era perspicaz, engraçada e profundamente solitária. Através das suas conversas silenciosas, Annelise aprendeu sobre a sua vida, o seu falecido marido e o seu amor feroz e incondicional pelo seu filho complicado. Ele sempre foi tão sério mesmo quando era criança, sinalizou Isabela numa tarde, enquanto estavam sentadas no jardim. Ele carregava o mundo nos ombros muito antes de ser sua responsabilidade carregá-lo. Annelise viu um lado diferente de Dante através dos olhos da mãe dele, mas o próprio homem continuava a ser um enigma. Ele era um fantasma na sua própria casa, saindo antes que ela acordasse e voltando muito depois que ela e Isabela se retiravam para descansar. Ele era uma presença que ela sentia mais do que dolorosa no respeito silencioso dos funcionários, na vigilância constante e silenciosa dos seus homens e na tensão palpável que se instalava na casa sempre que o carro dele subia na entrada. Ele se juntava a eles para jantar 2 vezes por semana. Essas refeições eram eventos agonizantemente tensos. Annelise sentava-se entre Dante e sua mãe, suas mãos movendo-se graciosamente enquanto traduzia a conversa deles. Ela era a ponte entre os dois mundos. Dante raramente falava diretamente com Annelise. Ele dirigia-se à sua mãe e Annelise traduzia. A sua presença deveria ser tão discreta e imperceptível quanto um painel de vidro, mas ela sentia os olhos dele sobre si. Sentia o seu olhar fixo nas suas mãos enquanto ela gesticulava, na curva do seu pescoço quando olhava para a mãe dele, no seu rosto quando sorria para algo que Isabela dizia. Certa noite, Isabela estava a contar uma história engraçada sobre Dante quando criança, envolvendo um doce roubado e uma freira muito zangada. Annelise, traduzindo a história, não conseguiu evitar que um riso genuíno e desinibido escapasse. O som era claro e nítido na sala de jantar silenciosa. Dante, que ouvia com uma expressão impassível, parou de comer, os olhos fixos nos dela. Por um único momento de suspense, o predador desapareceu, substituído por algo curioso, algo quase suave. Um sorriso fugaz tocou o canto da sua boca antes de desaparecer.
Ele limpou a garganta e dirigiu-se à mãe, mas os olhos permaneceram em Annelise. Conta-lhe, disse ele, a voz um murmúrio grave. A freira apanhou-me. Tive de esfregar todo o chão do convento como castigo. As mãos de Annalise congelaram no ar. Ele tinha falado com a mãe, mas as palavras eram para ela. Era a primeira vez que ele a reconhecia como mais do que apenas uma ferramenta, mais do que uma intérprete. Ela traduziu as palavras dele para Isabela, mas um calor estranho e assustador espalhou-se pelo seu peito. Era uma sensação perigosa, essa centelha de conexão com um homem que representava tudo o que ela temia. Ela deveria ser invisível, um fantasma na máquina dele. Mas quanto mais tempo ficava na gaiola dourada, mais sentia que estava a ser vista e mais olhava para trás. A vida na propriedade Moretti estabeleceu-se num ritmo estranho. Os dias eram passados com Isabela. Passeios nos jardins meticulosamente cuidados, visitas a galerias privadas, tardes tranquilas a ler na vasta biblioteca. Annelise tornou-se a confidente de Isabela, a sua janela para o mundo. Por sua vez, Isabela tornou-se a figura materna que Annelise tinha perdido há tanto tempo. O vínculo entre elas aprofundou-se, forjado em silêncio e compreensão mútua. A relação de Annelise com Dante, no entanto, continuava a ser uma delicada dança de distância e proximidade inquietante. Ele era um homem disciplinado e controlado, mas ela começou a ver as fissuras na sua armadura. Ela via-o de manhã cedo, sozinho no terraço, com uma chávena de café na mão, a olhar para o rio com um peso nos olhos que nada tinha a ver com negócios e tudo a ver com o fardo do seu nome. Uma noite, ela não conseguia dormir. A casa estava inquietantemente silenciosa. Atraída por um raio de luz sob a porta da biblioteca, ela caminhou silenciosamente pelo corredor. Ela espreitou pela pequena abertura, onde a pesada porta de carvalho estava ligeiramente entreaberta. Dante estava lá dentro, mas não estava a trabalhar. Na grande secretária de mogno, entre folhas de cálculo e livros-razão, estava um livro gasto, encadernado em couro. Ele estava a traçar uma linha de poesia com o dedo, com uma expressão despreocupada e melancólica. Annelise reconheceu o livro. Era uma coleção de poesia italiana que a mãe dele adorava. Ele estava a ler um poema de Petrarca, que Isabela lhe tinha dito ser o favorito do seu falecido pai. Ele olhou para cima de repente, como se sentisse a presença dela. Os olhos dele encontraram os dela através da fresta da porta. Ela congelou, esperando raiva, uma ordem severa para sair. Em vez disso, o seu rosto exibia apenas um profundo cansaço. Ele não falou, apenas manteve o olhar fixo nela por um longo momento antes de voltar a olhar para o livro. Annelise recuou, com o coração a bater forte. Ela tinha visto o homem por trás da máscara, um filho a chorar o seu pai, um homem a procurar consolo em palavras silenciosas. O monstro estava a tornar-se perigosamente humano. O seu irmão Léo estava a prosperar sob os cuidados do Dr. Finch. As suas videochamadas semanais eram a âncora da sua antiga vida. Eles estão a dar-me um novo medicamento, Ana, disse ele na semana passada, com a voz mais forte do que há anos. As suas mãos voavam enquanto falava, um hábito da infância. O médico diz que a minha fração de ejeção aumentou. Dá para acreditar? Isso é incrível, Léo, ela respondeu com um nó na garganta. Era para isso que tudo servia. Era por isso que ela dormia na casa de um assassino. Este lugar é incrível, ele continuou, mas a segurança é mais rígida do que a do Fort Knox. Afinal, quem é esse Sr. Moretti? Algum tipo de filantropo? O sorriso de Annalisa era frágil, algo parecido com isso. A mentira tinha gosto de cinza. Sua gaiola dourada foi construída sobre uma base de violência, e os sussurros eram impossíveis de ignorar. Ela ouvia trechos de conversas de Luca e dos outros homens, menções ao problema Santoro, um carregamento nas docas, dar o exemplo. Cada frase era uma lembrança assustadora do mundo do qual ela agora fazia parte. O problema Santoro parecia estar a se agravar. Marco Santoro, o ambicioso e implacável chefe de uma família rival, estava a fazer uma jogada de poder. Ele estava a invadir o território dos Moretti e a tensão era palpável. Uma noite, Dante chegou tarde à casa com uma contusão escura na maçã do rosto e um lábio partido que não fez nada para esconder. Ele passou direto por Annelise e pela sua mãe no hall de entrada sem dizer uma palavra, com a fúria a emanar dele em ondas palpáveis. Mais tarde naquela noite,
Annelise estava na cozinha a beber um copo de água quando ele entrou. Ele foi até a pia e jogou água fria no rosto. Ela viu a raiva crua em seu maxilar, mas também um lampejo de dor. Por impulso, ela umedeceu um pano limpo e o estendeu para ele. Para o teu lábio, disse ela suavemente. Ele virou-se, os seus olhos escuros fixando-se nos dela. Por um momento, ela pensou que ele iria atacá-la. Em vez disso, ele pegou no pano, os seus dedos roçando os dela. O breve contato foi como um choque elétrico. Ele pressionou o pano contra a boca, fazendo uma careta ligeira. Obrigado, murmurou ele, a voz áspera. Está tudo bem? A pergunta era tola. Claro que não estava. Ele deu uma risada curta e áspera. Tudo está exatamente como sempre esteve. Ele olhou para ela com uma intensidade estranha no olhar. Não deverias estar aqui, Annelise. Nesta casa, nesta vida. Foste tu quem me trouxe aqui. Ela retrucou, o medo momentaneamente ofuscado por uma centelha de rebeldia. Sim, ele admitiu, baixando ainda mais a voz. Fui eu. Foi uma decisão egoísta. Ele deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Ela podia sentir o cheiro fraco de ferro e colônia cara. A minha mãe brilha quando está com ela, mas este mundo mancha tudo o que é belo. Os olhos dele baixaram-se para as mãos dela, que estavam nervosamente entrelaçadas à sua frente. Ele estendeu a mão, não para tocá-la, mas para pairar os dedos logo acima dos dela. Estas mãos, disse ele, a voz quase um sussurro, elas criam pontes, elas falam a verdade. E as minhas mãos, elas só sabem quebrar coisas. Ele recuou abruptamente, a máscara do amanhecer voltando ao lugar. Vá para a cama, ordenou ele, o tom mais uma vez áspero e desdenhoso. É tarde. Annalise fugiu, o corpo a tremer. Ele estava certo. Ela não pertencia àquele lugar. Mas a terrível verdade era que ela já não tinha a certeza de querer ir embora. O medo que sentia por ele estava ao ser lentamente e perigosamente substituído por um emaranhado complexo de compaixão, fascínio e uma atração crescente que ela se recusava a nomear. Uma semana depois, Luca Vizzini aproximou-se dela enquanto ela arrumava flores na marquise. A sua expressão era sombria. Preciso de lhe fazer uma pergunta, disse ele, num tom desprovido de gentileza. O seu nome, Russo, é parente de Alberto Russo? Annalise sentiu o sangue congelar nas veias. A garganta ficou seca. Alberto Russo. O nome do pai de quem mal se lembrava. O nome que ela havia abandonado junto com sua antiga vida. O nome do homem cuja morte a levou a se esconder com Léo. Ele era meu pai, ela conseguiu dizer, com a voz fraca. Ele morreu quando eu era criança. Os olhos de Lucas se estreitaram. Seu pai era contador. Sabe para quem ele trabalhava? A gaiola dourada acabara de se tornar uma armadilha, e Annelise sabia com certeza nauseante que a porta lá acabara de se fechar atrás dela. Ela era filha de um fantasma, e o passado dele finalmente viera reclamá-la. Ele trabalhava para a família Santoro. As palavras vieram de Luca, mas ecoaram na mente de Annelise com a força de um tiro. A sua fachada, cuidadosamente construída, desmoronou-se em pó. O segredo que ela protegia há mais de uma década foi revelado. Ela olhou para Luca, o rosto uma máscara pálida de terror. Como? Como descobriu? É o meu trabalho descobrir coisas, disse ele com voz monótona e sem emoção. Havia discrepâncias no seu passado. Um registro juvenil selado com um nome diferente. Annalise Bellini. Um número de segurança social emitido há 16 anos, não 22. Não foi difícil ligar os pontos. Alberto Russo, também conhecido como Albert Bellini, um contabilista dos Santoro, que se tornou testemunha federal. Ele e a sua família foram colocados em proteção de testemunhas, mas os Santoro encontraram-no na mesma. Um carro-bomba. Tu e o teu irmão foram os únicos sobreviventes. Cada palavra era um golpe de martelo, ressuscitando o trauma que ela lutara tanto para enterrar. O guincho dos pneus, o clarão ofuscante, o cheiro de gasolina a queimar. A memória era um membro fantasma que doía constantemente. O Dante sabe, sussurrou ela, com as mãos a começarem a tremer. Ele sabe, confirmou Luca. Ele está à tua espera no escritório. A caminhada até ao escritório do Dante foi a mais longa da sua vida. Cada passo era pesado de medo. Ela era filha de um traidor. No mundo deles, esse era o pecado supremo. Uma traição punível com a morte. A gentileza que lhe fora demonstrada,
A segurança de Leo, a frágil e incipiente ligação com Dante, tudo era uma mentira. E a conta acabara de chegar. Ela entrou no escritório sem bater. Dante estava de pé junto à janela, de costas para ela, a olhar para o rio cinzento e agitado. A sala estava silenciosa, exceto pelo tic-tac de um relógio de pêndulo. Mentiu-me, disse ele com uma voz perigosamente calma. Não se virou. Não menti, disse ela, encontrando um pouco de força. Omiti. O meu nome é Annelise Russo. O meu passado é meu. O teu passado é uma mina terrestre na minha casa. Ele virou-se com o rosto nublado pela fúria. O controlo que mantinha tão cuidadosamente desapareceu, substituído por uma raiva crua e fria. O teu pai trabalhava para o pai de Marco Santoro. Ele traiu-os. Ele delatou-os aos federais. Fazes ideia do que isso faz de ti? Faz de mim a filha de um homem que fez a coisa certa. Ela respondeu, o seu próprio medo transformando-se em raiva. O meu pai viu a imundície e a violência e recusou-se a fazer parte disso. Mataram-no por isso. Tentaram matar o meu irmão e a mim. Passamos a vida inteira a fugir. Fiz o que tinha de fazer para sobreviver, para proteger o Léo, correndo diretamente para os braços do seu rival. Dante sorriu com desdém, avançando na direção dela. O que estavas a planear, Annelise? Foste enviada aqui pelo Marco? És uma espiã a fornecer-lhe informações sobre a minha mãe, sobre os meus negócios. A acusação era tão vil, tão distante da verdade, que lhe tirou o fôlego. Não, como podes sequer pensar isso? É o meu trabalho pensar isso. É assim que me mantenho vivo, rugiu ele, batendo com o punho na secretária. O som ecoou na sala silenciosa. Todos têm um ângulo. Todos querem algo. O que queres, Annelise? Lágrimas de frustração e terror escorriam pelo seu rosto. Eu queria que o meu irmão vivesse. Eu queria uma vida em que não estivesse constantemente a olhar por cima do ombro. Uma vida em que pudesse simplesmente ser invisível. A sua voz quebrou-se. Foi você que me arrastou para a luz. Foi você que não me deixou em paz. Ele estava agora diante dela, perto o suficiente para que ela pudesse ver as emoções conflitantes que lutavam nos seus olhos. Fúria, traição e algo mais. Algo mais profundo que ele lutava para esconder. O meu pai, continuou ela com a voz reduzida de um sussurro rouco, era um homem bom num mundo mau. Era contabilista, não um assassino. Quando percebeu a extensão total do que eles estavam a fazer, tentou sair. Eles não o deixaram. O FBI era a sua única opção. Ele fez isso por nós, para nos dar uma chance de ter uma vida real. Ela olhou-o diretamente nos olhos, esquecendo as lágrimas. Tu falas sobre traição. E tu? Usaste a saúde do meu irmão para me prender na tua casa. Tiveste a vida dele nas tuas mãos e chamaste a isso uma oferta de emprego. Não te atrevas a falar-me de mentiras e artimanhas. A sua rebeldia deixou-o em silêncio, atordoado. Ninguém falava com ele dessa maneira. Ninguém o desafiava. Ele não via a filha do traidor do seu inimigo, mas uma mulher aterrorizada que tinha lutado uma guerra a vida inteira. Uma guerra não muito diferente da sua. Ele via nela a mesma lealdade feroz e protetora que sentia pela sua própria mãe. A raiva esvaziou-se dele, substituída por um silêncio pesado e complicado. Ele a trouxe aqui por causa da sua mãe, um ato egoísta. Ele a investigou por suspeita, uma precaução necessária. Mas, nesse processo, passou a se importar com a mulher que estava diante dele, trêmula, mas intacta. O passado dela não a tornava uma ameaça. A tornava uma sobrevivente e a colocava em mais perigo do que ela poderia imaginar. Se Marco Santoro descobrisse quem ela era, não descansaria até terminar o trabalho que seu pai havia começado. Dante estendeu a mão, hesitando por um momento, antes de gentilmente enxugar uma lágrima de sua bochecha com o polegar. O gesto foi tão inesperado, tão terno, que a fez recuar. Marco não pode descobrir quem você é, disse ele com voz baixa e séria. Se ele souber que a filha de Alberto Russo está viva e sob o meu teto, ele verá isso como uma mensagem, um desafio. Ele virá atrás de você. O que vamos fazer? Perguntou ela com voz fraca. A expressão de Dante endureceu novamente, mas a raiva já não era dirigida a ela. Era dirigida ao mundo que ameaçava prejudicá-la. Não vais a lado nenhum, afirmou ele, com uma voz que não deixava margem para discussão. A partir deste momento, está sob a minha proteção.
Ninguém irá magoá-la. Não permitirei isso. Não era uma pergunta, era uma promessa. Naquele momento, Annelise percebeu que a natureza da sua jaula havia mudado. Já não era uma prisão de obrigações. Tinha se tornado uma fortaleza, e o homem que ela temia como seu captor acabara de se declarar seu protetor jurado. A linha entre eles, já difusa, acabara de ser completamente apagada. E no mundo perigoso de Dante Moretti, proteção e posse eram a mesma coisa. A revelação do passado de Annelise mudou tudo. A tensão tácita entre ela e Dante foi substituída por uma conexão carregada e palpável. Ele não era mais apenas seu empregador. Era seu guardião. O único guardião de um segredo que poderia matar os dois. A dinâmica na casa mudou. A presença de Dante tornou-se constante. Ele começou a juntar-se a ela e a sua mãe para o pequeno almoço. Ele encontrava motivos para estar na biblioteca quando elas estavam lá, observando-a à distância enquanto as suas conversas silenciosas fluíam. A sua proteção era absoluta e sufocante. Annelise não tinha permissão para sair da propriedade sem Luca ou outro guarda-costas de confiança. As suas chamadas com Léo eram monitorizadas, não por suspeita, mas por segurança. Ela estava mais prisioneira do que nunca. No entanto, paradoxalmente, começou a sentir um sentimento de pertença. O medo que tinha de Dante estava a ser lentamente substituído por uma atração magnética perigosa. Ela via a imensa pressão sob a qual ele estava, as ameaças constantes que ele repelia, a solidão da sua posição. Ele era um rei num tabuleiro de xadrez, cercado por inimigos, e ela e a mãe dele eram as duas peças que ele sacrificaria todo o seu exército para proteger. Numa tarde chuvosa, ela encontrou no conservatório uma sala com paredes de vidro cheia de orquídeas da sua mãe. Ele estava a cuidar de uma rara orquídea preta, as suas mãos grandes surpreendentemente gentis, enquanto borrifava as pétalas. "A minha mãe adora estas", disse ele sem se virar. "Ela diz que são como nós, Morettis, bonitas, difíceis e que prosperam nas sombras." Annelise ficou na porta observando-o. "Ela me disse que você construiu este jardim de inverno para ela depois que ela perdeu a audição. Ela disse que você queria que ela tivesse um lugar onde o silêncio fosse bonito." Ele finalmente se virou para encará-la, com um pequeno sorriso triste nos lábios. Era a única coisa que eu podia pensar em dar a ela. "Não posso devolver-lhe o mundo dos sons. Você deu-lhe um mundo", disse Annelise suavemente, "e devolveu-me a ela." Ele aproximou-se com o cheiro de terra úmida e chuva a impregnar-lhe o corpo. "Não, Annelise, você fez isso sozinha." Os seus olhos procuraram o rosto dela. "Você tem medo de mim?" A pergunta pairou no ar úmido entre eles. Um mês atrás, a resposta teria sido um sim inequívoco. Agora era muito mais complicado. "Tenho medo do que fazes", respondeu ela honestamente. "Tenho medo do mundo que comandas. Mas acho que não tenho medo de ti." O seu olhar baixou para a boca dela e a respiração dela ficou presa. O ar crepitava com palavras não ditas, com uma tensão que vinha a aumentar as semanas. Ele levantou a mão como se fosse tocar-lhe na bochecha, mas deixou-a cair ao lado do corpo. O controlo estava de volta, a vontade de ferro que mantinha o seu reino em ordem. "Ótimo", disse ele com voz rouca, enquanto se afastava, colocando distância entre eles. O medo torna as pessoas descuidadas. A ameaça de Marco Santoro estava a aumentar. Um armazém dos Moretti foi incendiado. Um tenente importante foi emboscado, embora tenha sobrevivido. Era uma declaração de guerra. A atmosfera na casa ficou mais pesada. Os guardas estavam mais vigilantes. Annelise podia sentir o estresse de Dante como uma força física. Ele dormia menos, estava mais irritadiço com os seus homens, embora nunca com ela ou com a sua mãe. Uma noite, uma forte tempestade se aproximou, sacudindo a velha casa até os alicerces. Annelise sempre odiou tempestades. Elas a lembravam daquela noite terrível. Ela estava no seu quarto a tentar ler quando um trovão particularmente alto a fez sobressaltar, fazendo o seu livro voar. Poucos momentos depois, ouviu-se uma batida suave na sua porta. Era o Dante. Ele segurava 2 copos e uma garrafa de uísque caro. "A minha mãe tem o sono pesado", disse ele a modo de explicação. "Acho que isto ajuda com o barulho." Ele entrou, serviu a bebida mecânica e entregou-lhe um copo. Ela pegou nele, os seus dedos roçando os dele. Ele não se afastou. Ficou diante dela,
com a tempestade a rugir lá fora. Um tipo diferente de tempestade se formava entre eles. Santoro fez outra jogada esta noite, disse ele em voz baixa. Ele tentou atacar um dos meus restaurantes. Os meus homens estavam preparados para ele. Alguém ficou ferido? Perguntou ela com a voz ligeiramente trêmula. Ele perdeu 3 homens. Nós não perdemos nenhum. Ele disse isso com o ar distante de um general a relatar baixas. Ele tomou um longo gole do seu uísque. Ele está a ficar desesperado. Ele sabe que eu sou mais forte, então está à procura de uma fraqueza. Os olhos dele encontraram os dela, e as palavras não ditas gritaram no silêncio. Tu és a fraqueza. A minha mãe é a fraqueza. Dante, começou ela com o coração a doer por ele, pelo fardo que carregava. Ele pousou o copo e estendeu a mão para ela, as mãos a segurar-lhe o rosto, os polegares a acariciar-lhe as maçãs do rosto. O toque foi elétrico, um choque de relâmpago que nada tinha a ver com a tempestade lá fora. Fui eu que te trouxe para isto, sussurrou ele, a voz carregada de uma emoção que ela não conseguia identificar. Arrependimento, saudade. Foi a coisa mais egoísta e imprudente que já fiz. E que Deus me ajude. É a única coisa da qual não me arrependo. E então ele a beijou. Não foi um beijo gentil e hesitante. Foi desesperado, voraz. Uma liberação de toda a tensão, todo o medo, todo o desejo não expresso que vinha crescendo entre eles há meses. Foi o beijo de um homem sedento por algo puro em um mundo de escuridão. Annelise, para seu próprio espanto, não se afastou. Ela inclinou-se para ele, as mãos subindo para agarrar os braços dele, beijando-o de volta com uma ferocidade igual e surpreendente. Foi um beijo que selou os seus destinos. Foi uma confissão, uma promessa e um erro terrível e belo. Quando finalmente se separaram sem fôlego, olharam um para o outro, a realidade do que tinham feito a assentar à sua volta. Annelise, ele sussurrou o nome dela como uma oração. Antes que qualquer um deles pudesse dizer outra palavra, o telemóvel de Dante vibrou violentamente na mesinha de cabeceira. Ele ignorou. Vibrou novamente, insistente. Com um palavrão, ele o pegou. Era Luca. O rosto de Dante endureceu enquanto ele ouvia, o breve momento de vulnerabilidade desaparecendo quando o amanhecer reapareceu. O quê? Ele rosnou ao telefone. O seu corpo ficou rígido. Ele olhou para Annelise, e o olhar nos seus olhos fez o sangue dela gelar. Era um olhar de puro e genuíno terror. Ele a tem, disse Dante, a sua voz um sussurro morto e oco. Sanro, ele tem a minha mãe. A notícia caiu como um golpe físico. A dor e a raiva de Dante eram aterradoras de se ver. Ele empurrou um candeeiro da mesa, estilhaçando-o contra a parede, uma única válvula de escape violenta para a tempestade que se agitava dentro dele. Depois, ficou frio. As suas ordens eram curtas, precisas e mortais. Os homens mobilizaram-se, os telefones tocaram, e a propriedade Moretti transformou-se numa sala de guerra. Annelise ficou paralisada no meio do quarto, o fantasma do beijo deles ainda nos lábios, agora contaminados pelo gosto metálico do medo. Isso era culpa dela. Santoro devia ter descoberto sobre ela. Ele estava a usar Isabela para chegar a Dante, mas ela era a causa. Luca irrompeu na sala com uma expressão sombria. Ele entrou em contato. Ele quer uma reunião, o velho Red Hook Canary. À meia-noite. Ele disse para ir sozinho. É uma armadilha, resmungou Dante, vestindo um casaco preto e verificando o carregador de uma pistola com movimentos frios e eficientes. Claro que é uma armadilha, concordou Luca. Ele também disse para levar a rapariga. A filha de Alberto Russo. Annelise engasgou-se. Era verdade. Ele sabia. Não farás tal coisa. Dante rosnou para Luca como se fosse ele quem tivesse sugerido isso. Ela não sai desta casa. Ele disse que, se ela não estiver lá, enviará a senhora Moretti de volta em pedaços, relatou Luca, com voz pesada. Annelise deu um passo à frente com a mente a mil. Tens de me levar, disse ela com a voz trêmula, mas firme. Se sou o que ele quer, tens de usar isso. É a única vantagem que tens. De jeito nenhum, Dante respondeu, seus olhos brilhando com uma fúria protetora. Não vou trocar-te pela minha mãe. Vou trazer os dois de volta. Dante, ouve-me, ela implorou, agarrando seu braço. Ele parou, olhando para a mão dela. Ele acha que sou a tua fraqueza. Deixa-o pensar isso. Ele vai ficar focado em mim.
Isso pode te dar uma oportunidade. Ele olhou para ela, dividido entre o seu instinto de trancá-la no quarto mais seguro da casa e a lógica tática fria das palavras dela. Ela estava certa. A obsessão de Santoro por ela, por vingar a traição do pai dela, era uma ferramenta psicológica poderosa. Eu vou, disse ela novamente, com a determinação cada vez mais firme, mas não como refém, e sim como participante. A meia-noite no Red Hook Canary era tão sombria quanto parecia. O ar cheirava a ferrugem, salmoura e decomposição. A chuva escorria pelas paredes de metal corrugado. Marco Santoro estava no centro do vasto espaço cavernoso, ladeado por uma dúzia de seus homens. Ele era mais jovem que Dante, com um sorriso de víbora e olhos inquietos e cruéis, amarrado a uma cadeira no meio da sala, parecendo pequeno e frágil sob as luzes industriais fortes, estava Isabella Moretti. Ela estava amordaçada, mas seus olhos estavam abertos, perspicazes e cheios de desafio silencioso. Dante e Luca entraram pelo outro lado, com Annelise caminhando entre eles. Ela nunca sentira tanto terror, mas forçou o queixo para cima, o olhar fixo em Isabella. "Moretti, você veio!" gritou Marco, sua voz ecoando. "E trouxe a prole do ratinho, uma espécie de reunião de família." Ele apontou para Annelise. "O pai dela custou tudo à minha família. É justo que a filha dele pague o preço final." "Solte a minha mãe, Marco." A voz de Dante era um grunhido baixo, vibrando com violência controlada. "Isto é entre você e eu." "Oh, agora é sobre todos nós." Marco riu. "Veja, eu aprendi com os erros do meu pai. Ele deixou esta." Ele apontou para Annelise. "Escapar. Pontas soltas têm uma maneira de desvendar tudo." Ele sacou uma pistola e apontou-a casualmente para a cabeça de Isabella. "O acordo é o seguinte. Você vai passar toda a sua operação de transporte nas docas do Brooklyn, ou então, para minha satisfação pessoal, vou matar a rapariga na sua frente, então talvez a tua mãe possa ir para casa." Era uma missão suicida. Dante sabia que nunca sairia dali vivo, mesmo que concordasse. Os seus homens estavam lá fora, prontos para invadir o prédio. Mas no caos, Isabella seria a primeira a morrer. A mente de Annelise estava a mil. Ela olhou para Isabella, tentando enviar-lhe uma mensagem de força com os olhos. Isabella encontrou o seu olhar, e Annelise viu algo piscar ali. Não era medo, mas uma inteligência aguçada e urgente. Os olhos de Isabella se voltaram por uma fração de segundo para a tua própria mão esquerda, que estava amarrada à cadeira, e depois para um homem que estava atrás de Marco. O homem era Gianni, um capanga dos Moretti que estava com a família há 20 anos. Por que Isabella estava a olhar para ele? Então Isabella fez algo extraordinário. Com a sua única mão visível, ela fez uma série de sinais minúsculos, quase imperceptíveis, protegidos da visão de Marco, mas claros para Annelise. Era um código privado que elas tinham desenvolvido com base em antigos gestos italianos com as mãos. Não era linguagem de sinais americana. Era algo que só elas entendiam. Cobra na casa. Yanni. A traição atingiu Annelise com a força de um golpe físico. Johnny, ele tinha os traído. Não era apenas um ataque externo. Era um golpe interno. Marco não estava a trabalhar sozinho. Annelise sabia que tinha apenas alguns segundos para agir. Tinha de passar a mensagem a Dante sem alertar Marco. "Por favor", gritou ela, cambaleando para a frente, fingindo ser uma vítima aterrorizada. "Não a magoe. Eu farei qualquer coisa." Ela deixou o corpo cair, forçando Luca e Dante a segurá-la. Enquanto a seguravam, ela pressionou a mão direita contra as costas de Dante, fora do campo de visão. Os dedos tremiam enquanto ela soletrava as letras contra a coluna dele no alfabeto tátil que ela ensinara a Léo quando criança. Uma forma de se comunicarem no escuro. G-I-A-N-I. O corpo de Dante ficou tenso de forma quase imperceptível. Ele não olhou para Gianni. Os seus olhos permaneceram fixos em Marco, mas ele entendeu. Todo o cenário estratégico do confronto acabara de ser redesenhado. "Tudo bem, Marco", disse Dante com uma voz enganosamente calma, enquanto empurrava Annelise gentilmente para trás dele. "Tu ganhaste. As docas são tuas." O sorriso de Marco se ampliou. "Uma decisão sábia. Mas tenho uma condição", Dante continuou, dando um passo lento à frente. "Eu mesmo dou a ordem ao meu homem para que não haja mal-entendidos." Ele olhou por cima do ombro, não para Luca, mas diretamente para o traidor.
Johnny, dá a ordem. Diz aos nossos homens para se retirarem e entregarem as docas à família Santoro. Com efeito imediato. Johnny, apanhado de surpresa, mas acreditando que a sua traição ainda era segredo, hesitou por um segundo antes de um olhar presunçoso cruzar o seu rosto. Este era o seu momento de triunfo. Ele pegou no telemóvel. Sim, chefe. Era na abertura de que Dante precisava. No segundo em que a atenção de Guani estava no telemóvel, Dante agiu. Ele não estava a mirar Marco. Ele sacou a arma com um movimento fluido e disparou 2 vezes, não em Marco, mas na luminária industrial diretamente acima dele. Faíscas choviam enquanto a pesada lâmpada se estilhaçava, mergulhando Marco e os seus homens mais próximos numa escuridão repentina e desorientadora. Agora, Luca! Gritou Dante. Luca, já em movimento, disparou contra os homens no flanco direito. No mesmo instante, Dante avançou, não em direção a Marco, mas em direção à sua mãe. Tiros ecoaram por toda a fábrica de conservas quando os homens de Dante, à espera do sinal, invadiram o edifício. Marco, momentaneamente cego, gritou de raiva. Johnny, seu idiota, mata-o! Mas Johnny observava horrorizado enquanto Dante, sob a cobertura do caos, alcançava a sua mãe. Ele não estava apenas a desamarrá-la. Num movimento rápido, ele puxou uma pequena pistola prateada que estava presa ao tornozelo dela, escondida sob a saia longa. Isabella Moretti, a frágil matriarca surda, pegou a arma da mão do filho com uma calma experiente. Quando Gianni levantou a sua própria arma em direção às costas de Dante, ela disparou uma vez. O tiro foi limpo, preciso. O traidor caiu no chão. Annelise observou com espanto. Isabella não era uma vítima frágil. Ela era uma rainha Moretti, uma leoa silenciosa e vigilante que esperava o momento perfeito para atacar. A sua surdez não era uma fraqueza. Tinha feito dela a pessoa mais observadora na sala. O tiroteio foi brutal e curto. Quando os ecos do último tiro se dissiparam, os homens de Dante estavam no controle. Marco Santoro estava de joelhos, ferido, com uma expressão de descrença no rosto, enquanto olhava para a velha que acabara de atirar no seu informante. Dante estava em pé ao lado dele, com uma expressão severa no rosto. Ele olhou para a sua mãe, que estava a salvo. Olhou para Annelise, pálida, mas ilesa. Olhou para o homem que os havia ameaçado. A minha mãe e a minha mulher, disse Dante, com uma voz mortalmente calma. Tu apontaste para o coração do meu reino, Marco. Devias saber que a rainha é a peça mais poderosa do tabuleiro. Em seguida deu o checkmate final brutal. As consequências do confronto no Canary foram rápidas e silenciosas. A ameaça do Santoro foi neutralizada. A sua organização desmoronou-se sem o seu líder. A podridão dentro da família Moretti, personificada por Gianni, foi cortada com precisão cirúrgica. O equilíbrio de poder no submundo da cidade foi violentamente restaurado de forma definitiva. Mas, no silêncio da propriedade dos Moretti, uma nova ordem estava a se estabelecer. Annelise não era mais uma companheira, uma tradutora ou um ativo protegido. Ela era uma parceira, a arquiteta da vitória deles. A mensagem silenciosa que ela transmitira salvara todos eles. Ela provou a sua lealdade não com palavras ou votos, mas com coragem e inteligência sob fogo cruzado. Ela estava com Dante e Isabella no terraço, observando a primeira luz do amanhecer pintar o céu sobre o Hudson. A tempestade havia passado, deixando o ar limpo e fresco. Isabella estava entre eles, segurando uma das mãos de cada um. Ela olhou para Annelise, seus olhos cheios de um profundo amor maternal. Eu soube desde o primeiro momento em que te vi, Isabella sinalizou, seus movimentos fluidos e fortes. Um coração como o seu não pertence às sombras. Ele pertence à luz. Você é a luz desta família, Caramir. Annelise sentiu lágrimas brotarem em seus olhos, mas desta vez não eram lágrimas de medo. Mais tarde, quando estavam sozinhos, Dante a levou para a biblioteca. Ele não falou nada, mas a conduziu até sua mesa. Ele abriu uma gaveta e tirou 2 coisas, um passaporte novo e uma caderneta bancária. O nome no passaporte é Annelise Stone, disse ele com voz suave. A conta tem dinheiro suficiente para você e Léo viverem confortavelmente em qualquer lugar do mundo pelo resto de suas vidas. O Dr. Finch tem associados em Genebra, Londres, Tóquio. Os cuidados com Léo continuarão sem interrupções. Ninguém jamais irá encontrá-los. Pode ser livre,
Pode voltar a ser invisível. Ele colocou os documentos na secretária à sua frente. Era a saída que ele tinha prometido a si mesmo que lhe daria um recomeço, uma oportunidade para ela ter a vida normal que merecia, longe da violência e da escuridão que se agarravam a ele. Annelise olhou para os documentos com o nome de um estranho. Pensou numa vida sem a ameaça constante da violência, uma vida de anonimato tranquilo. Era tudo o que ela sempre quisera. Mas então ela olhou para Dante. Ela viu o homem que lia poesia na calada da noite, o filho que construiu um palácio de vidro para a sua mãe, o protetor que estivera disposto a incendiar o mundo por ela. A sua vida ali era perigosa, complicada e ensombrada pelos pecados dele. Mas também era o primeiro lugar onde ela se sentia verdadeiramente vista. O primeiro lugar onde ela se sentia em casa. Ela empurrou o passaporte e a caderneta bancária de volta para ele, por cima da secretária. "O meu nome é Annelise Russo", disse ela, com voz clara e firme. "E não vou mais fugir." Um sorriso lento e de tirar o fôlego se espalhou pelo rosto de Dante. Era o primeiro sorriso genuíno e espontâneo que ela já tinha visto nele, e transformou suas feições severas em algo bonito. Ele diminuiu a distância entre eles, emoldurando o rosto dela com as mãos. "Este mundo vai manchar você", ele sussurrou. Um último aviso, uma última chance para ela reconsiderar. "Não", ela respondeu com o olhar firme. "Algumas coisas não podem ser manchadas." Ele beijou-a então, não com a fome desesperada do primeiro beijo durante a tempestade, mas com uma ternura profunda e reverente que falava de um futuro partilhado. Era um beijo de aceitação, de parceria, de um amor forjado no fogo e selado em silêncio. Ela já não era a empregada de mesa tímida. Ele já não era apenas o chefe da máfia. Eram duas metades de um novo poder construído sobre uma linguagem única de lealdade, visão e um amor que não precisava de palavras. Ela tinha entrado na gaiola dourada como prisioneira, mas agora iria governá-la como rainha. A rainha de um reino silencioso e poderoso, com o seu rei ao seu lado e a matriarca sempre vigilante como sua guia. As sombras ainda estavam lá, mas já não causavam medo. Pela primeira vez, pareciam um lar. A jornada de análise de uma empregada de mesa invisível à rainha da dinastia Moretti mostra-nos que o verdadeiro poder nem sempre é ruidoso. Às vezes, está numa linguagem silenciosa que só o coração consegue compreender. Ela entrou num mundo de perigo para salvar o seu irmão, mas encontrou a sua própria força, a sua própria voz nas suas mãos e um amor feroz o suficiente para conquistar os submundos mais sombrios. Dante Moretti governava com medo, mas foi a compaixão de Annelise e a sabedoria silenciosa de Isabela que transformaram a sua família numa força inquebrável. A história deles é sobre como a pessoa mais silenciosa da sala pode ser aquela que muda todo o jogo. Se a história de amor, perigo e força silenciosa cativou-te, não deixes que termine aqui. Clica no botão "Gosto" para mostrar o teu apoio. Partilha este vídeo com alguém que adora histórias com reviravoltas inesperadas. E mais importante ainda, subscreve o canal e ativa a campainha. Temos muitas mais histórias para contar e não vais querer perder nenhuma. Obrigado por ouvires.